Igreja 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar. Olá, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que Deus continue abençoando, guiando, fortalecendo e que a cada dia você possa buscar a alegria do Senhor, assim como nos diz a palavra de Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, alegria, como tem estado o seu estado de alegria, o seu estado de relacionamento com Deus, o seu estado emocional com relação à vida, com relação à sua família, com relação aos seus laços sociais, como você tem se sentido nesta vida. A palavra de Deus nos dá uma recomendação: alegrai-vos sempre no Senhor. É isto que Deus quer de nós, que nós busquemos a felicidade, que nós busquemos a alegria, que nós possamos superar as adversidades, por maiores que elas sejam, por mais que elas nos ataquem e nos aflijam. Quando nós buscamos o centro da vontade de Deus, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de angústia, temos momentos de ansiedade, temos momentos de decepções, mas em Cristo, como diz a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. Quando nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, e um dos dons do Espírito Santo é a alegria. A alegria, como dom do Espírito Santo, ele nos reconstrói, nos reanima, ele faz com que nós possamos voltar à tona a ideia de estar mergulhado num mar de problemas e nós precisamos subir para respirar. E o Espírito Santo nos faz isso com o seu dom, o dom da alegria. Ele nos traz à tona para respirar mais uma vez. Alegria por aquilo que nós vivemos, alegria pela vida que nós temos, alegria pelas pessoas que nós nos relacionamos e alegria por ter a oportunidade e o privilégio de nos aproximarmos de Deus, de conhecê-lo, conhecer a sua palavra, conhecer a sua direção, que sempre tem o mesmo propósito: que nós vivamos bem, vivamos em segurança, vivamos apesar dos problemas e adversidades deste mundo, nós tenhamos a paz que excede todo o entendimento. Quando nós observamos o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem nos fortalecido, o quanto Deus tem nos amparado, nos consolado, nós acabamos virando qualquer situação para o bem, virando qualquer situação
para o melhor que Deus tem preparado para todos nós, para você, para mim, para todos nós. Você provavelmente tem alguém do seu convívio social, do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de trabalho, que seja presente ou que seja mais distante com relação ao tempo, ou mais distante com a relação à distância física, mas sempre nós temos alguém que nós lembramos, que nos traz muitas vezes saudades, mas também nos traz alegria, nos traz boas recordações, nos traz uma memória que nos edifica, uma memória que nos conduz para esta alegria em Cristo Jesus. Assim também foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falando a respeito da alegria, falando a respeito de como manter esta comunhão com Deus e como ele lembrava das pessoas por todas as cidades que ele passava, por todos os lugares em que ele instituiu uma igreja ali. E quando ele escreve a igreja de Filipe, nós temos na Bíblia a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, o versículo 3 em diante, olha o que ele diz aqui. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe a maneira que o apóstolo Paulo constrói a sua ideia e a maneira que ele está se referindo às pessoas amadas, aquelas pessoas que ele lembra com carinho, aquelas pessoas que ele coloca em oração e de uma maneira bastante diferente. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Porque normalmente nós colocamos pessoas em oração quando elas estão com algum problema, quando elas estão com alguma enfermidade, quando tem alguma questão de saúde que nós queremos que Deus esteja intervindo na vida dela de um modo especial para a restauração, seja por um problema familiar, um problema conjugal, ou um problema emocional, psicológico, um problema de saúde física. Então, seja como for, normalmente nós colocamos pessoas em oração diante de Deus. Nas nossas orações, nós apresentamos pessoas, intercedemos por pessoas diante dos problemas que elas estão vivendo. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra uma outra perspectiva. Ele fala que ele lembra dessas pessoas com alegria, lembra dos amigos da igreja de Filipe com alegria, e nesta alegria ele agradece a Deus e ele coloca estas pessoas em oração, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas que não têm nenhum problema grave a ser resolvido, não estão doentes, não estão depressivas, não estão com problemas emocionais ou financeiros ou problemas de saúde. Essas pessoas não estão em problemas, mas essas pessoas, elas vêm à memória do apóstolo Paulo pelo bem que fizeram, pela maneira que elas caminharam junto ali na igreja, pela dedicação naquela igreja, pela dedicação na comunidade, pela unidade que eles tinham no Espírito Santo, por fazer o melhor para o reino de Deus. E aqui no versículo 3 de Filipenses 1, o texto do apóstolo Paulo, ele coloca assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Você poderia dizer de quantas pessoas você se recorda desta forma que o apóstolo Paulo se recorda dos seus amigos da igreja de Filipe? Eu me recordo com alegria e dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vocês. Nós temos pessoas familiares, nós temos pessoas de vínculos mais próximos que nós poderíamos falar assim também, que são pessoas que nos vêm à memória, nos vêm em recordação, e ao trazer esta memória, é uma memória de gratidão, uma memória de crescimento, uma memória
de fortalecimento na fé, de pessoas que nos ampararam, nos ajudaram, pessoas que caminharam conosco na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, ou no nosso vínculo de amizade social, porque nem tudo e nem todos os que caminham conosco necessariamente estão ao nosso lado por causa do trabalho ministerial, por causa da denominação, por causa da igreja. Nós temos amigos de várias maneiras diferentes, de várias expressões religiosas diferentes. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que são inclusive ateus, mas são pessoas íntegras, pessoas dignas, pessoas que nós temos uma amizade já de longo tempo, e quando eu lembro dessas pessoas, eu lembro com gratidão. E mesmo que eles não acreditem na minha fé, eu oro por eles e agradeço pela vida deles, agradeço por tê-los como amigos, porque são amigos íntegros, amigos fiéis. Então, nós temos que procurar, como diz o profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, o profeta Jeremias, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meio de tantas adversidades, de tantos problemas, de tantas doenças que nós estamos enfrentando, e as doenças também que afetam o nosso relacionamento familiar e social, diante de tudo isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos reaviva, nos reanima, nos faz observar a vida numa perspectiva diferente, numa perspectiva de otimismo, numa perspectiva de que nós temos que ter a consciência que não vamos mudar o mundo como um todo, mas podemos mudar o nosso mundo. Nós podemos mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva de vida, o nosso futuro. Nós podemos olhar para nós com gratidão, né, a todas as pessoas que na nossa recordação traz esse bem-estar, assim como o apóstolo Paulo lembrava dos amigos da igreja de Filipe. O versículo 4 ele coloca: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Você já tentou orar e colocar diante de Deus alguém que você lembre com alegria, que te traz boas recordações, mas que não tem nenhum problema? O que você fala para Deus quando você ora desta maneira? Fala: Senhor, abençoe o meu amigo Adriano, por exemplo, que está aqui na rádio, né, o meu técnico, que abençoe a vida do Adriano, a vida da Camila, os seus filhos, que é uma família tão íntegra, tão amiga, né, que está sempre junto da gente ali. Colocar diante de Deus, mas com alegria, pela convivência que nós temos, pelo respeito que nós temos também, até na diferença denominacional, né? Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é da Igreja Católica, mas o amor de Cristo nos une pelo Espírito Santo. Então, nós temos que dar graças a Deus por tudo que o Senhor permite que nós convivamos juntos, que nós estejamos juntos, que nós possamos partilhar juntos de uma boa reflexão, de uma boa conversa, de rir de algumas situações. Rir faz bem, rir faz a nossa mente espairecer, faz a gente também ter uma perspectiva mais alegre, mais animada da vida. Então, lembrar de pessoas que nos fazem bem, pessoas que caminham conosco, mas pessoas que buscam trazer alegria para a nossa vida, isto nós só temos motivos para agradecer a Deus. Então, desta maneira, quando nós oramos por essas pessoas, colocando diante de Deus, nós simplesmente agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida do Adriano, pela vida da Camila, pela vida dos filhos, né, que ainda são pequenos. Mateus tem quantos anos? 14.
14 anos, não está tão pequeno assim também não, né? A Isabela tem 9. E a Isabelle 9 anos, 14 e 9 anos, né? Mas é bonito de ver, né, o Mateus e a Isabelle ali junto com a família, o respeito que eles têm com os pais, a reverência que eles têm com os pais. Ainda são aquelas crianças que conservam o bença pai, né? E é muito bonito isso, a sua expressão de fé, o seu vínculo religioso, a educação que eles têm e que transmite para as pessoas que nos transmitem alegria, pessoas que fazem com que nós acreditemos que ainda há uma boa perspectiva e soluções espirituais e para a sociedade que nós vivemos. Quando nós observamos essas questões, nós temos simplesmente que agradecer a Deus. E tantas outras pessoas que na sua amizade, no seu vínculo conosco, mesmo sendo amigos de perto ou distantes, né, também passam a fazer parte da nossa família, né? Como nós temos vocês aqui nos acompanhando pelo Facebook, né? E eu tenho algumas pessoas que são próximas do meu vínculo social, do meu vínculo eclesiástico, e também, né, tenho pessoas que pela amizade, pelo vínculo que nós criamos, mesmo distantes, nós nos relacionamos como família também em Cristo Jesus. Por exemplo, a Lourdes, que está aqui, a Lourdes é de Poços de Caldas, e eu agradeço pela vida da Lourdes, né, do Rodrigo, da Sheila, de todos, do Darcy, de todos ali da família, porque nós criamos um vínculo de amizade de maneira que eles também fazem parte da minha família, fazem parte da minha alegria em tê-los como família em Cristo Jesus. Ter esse vínculo de amizade com eles, né, poder, quando vou a Poços de Caldas, poder visitá-los, poder abraçá-los, poder estar um pouco com eles. E mineiro, você sabe como recebe a gente, né? Mineiro recebe a gente de uma maneira assim que a gente não consegue nem descrever, porque ele coloca um banquete em cima da mesa, parece que vai 20 pessoas chegar ali, né? Mas é o carinho, é a expressão do amor, do afeto, e é muito bom quando nós temos esses vínculos e podemos manter esses relacionamentos e essas memórias de alegria que nos animam, que nos fazem caminhar melhor. No versículo 5 aqui de Filipenses 1, o apóstolo Paulo ele diz assim, que ele faz as orações, né, com alegria, com súplicas, agradecendo a Deus, mas no versículo 5 ele fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, pela vossa cooperação. Quantas pessoas podem vir à sua memória agora que já cooperaram com vocês, já ajudaram vocês na sua vida, seja com uma palavra, seja com um direcionamento, com uma reflexão, com um abraço, porque muitas pessoas nos ajudam sem palavras, só pelo fato de estar presente no momento em que nós precisamos, só pelo fato de nos abraçarem, só no fato de nos dar um sorriso, né? Às vezes um abraço mais aconchegante, eu falo que é aquele abraço e aquele sorriso que sorri e abraça a nossa alma, né? É um vínculo que o Espírito Santo nos dá, que aquela pessoa tem o poder, né, na sua simpatia, na sua alegria, na sua comunhão conosco, ele tem o poder de nos levar, nos remeter a esta alegria, a este bem-estar, né, de estar com eles também. Nós sentimos saudades dessas pessoas. E é isso que eu quero, né, trazer à memória de vocês, de quem você sente saudade, quem gostaria de rever, quem você gostaria de se aproximar ou de reaproximar. Tem algumas pessoas que vão ficando distantes e às vezes a gente se perde pelo tempo, se perde pela distância, mas elas nunca saem da nossa mente, do nosso coração. Elas sempre permanecem em nós,
porque as pessoas que caminham conosco, elas nos ajudam a construir aquilo que nós somos. Essas pessoas que, com o seu jeito de ser, com o seu abraço, com o seu sorriso, com a sua mão estendida, com a sua casa aberta muitas vezes, nos ajudam a construir o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa interpretação da vida. São pessoas que nos ajudam a caminhar para o bem. São pessoas que nos ensinam a viver de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, de uma maneira confiante, porque aí também, nessas pessoas, nós temos aquele porto seguro. Tem pessoas que nós não vemos há muito tempo, não nos falamos há muito tempo, mas são aquelas pessoas que você sabe que em qualquer momento que você precisar, você pode ir até elas, ou você pode dar um telefonema para elas que elas vêm até você. Né? São pessoas que criaram este vínculo, né, de amizade, esse vínculo de amor, esse vínculo que nos traz cada vez mais perto, porque são pessoas que não estão apenas nas recordações da nossa memória. Elas só estão na nossa memória porque elas habitam no nosso coração. Quando alguém habita no seu coração, ele sempre vai estar na sua memória. Porque, afinal de contas, cada vez que o seu coração pulsar, você vai lembrar desta pessoa. Você vai lembrar, como eu já disse, de um sorriso, de um abraço, de uma palavra. Você vai lembrar do quanto aquela pessoa foi importante caminhando com você naquele momento, naquela determinada ocasião, como foi importante a presença daquela pessoa junto com você. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aos filipenses. Como é bom lembrar de vocês. Como é agradável observar a maneira, lembrar, né, da maneira de quando nós estávamos juntos, de quando nós trabalhávamos juntos, de quando nós podíamos conversar mais de perto. E olha que o apóstolo Paulo aqui, ele está num tempo em que não tem internet, não tem celular, não tem Facebook, não tem WhatsApp, ele não tem nada. O recurso que ele tem é uma carta escrita. E ele escreve a carta, essa carta vai demorar para chegar até essa pessoa, e ele fala: olha, eu dou graças a Deus por lembrar de vocês. Hoje, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você pode fazer isso agora, se você quiser, mandar uma mensagem para um amigo seu, para uma amiga, para alguém que você ama, e você manda mensagem para esta pessoa e fala assim: olha, eu lembrei de você neste momento, agradeço pela sua vida e estou orando por você. Eu me alegro por ter você como meu amigo, como minha amiga, eu me alegro por ter você no meu convívio social, no meu convívio familiar, no meu convívio de trabalho. Eu me alegro por recordar de que você já fez parte também do meu convívio no passado. Porque tem aquelas pessoas que nós lembramos, mas, como eu já disse, estão distantes de nós. E aí, elas estão na nossa mente, no nosso coração, mas se você tiver o contato dessa pessoa, mande uma mensagem para ela. Olha, eu lembrei de você, agradeço por sua vida, e no amor de Cristo eu estou orando por você, eu estou elevando as minhas preces em seu favor, em gratidão por tudo que você tem feito na minha vida, pela felicidade que você tem promovido, simplesmente por ser meu amigo, minha amiga, por fazer parte da construção daquilo que eu sou hoje. Gratidão. Gratidão é um sentimento e é uma expressão de vida que nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar de lado. Quando nós deixamos a gratidão de lado, naturalmente, nós também vamos perdendo muito da nossa humanidade, da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Nós vamos perdendo muito dos nossos princípios de ética, quando nós não temos a capacidade de lembrar de alguém com gratidão.
Tem muitas pessoas que têm dificuldade, inclusive, de agradecer. Né? Você pede para alguém fazer alguma coisa e a pessoa faz, e muitas vezes a pessoa que pediu aquilo, ele não tem a capacidade de falar um muito obrigado. Agradeço por você ter feito. É como se o outro não tivesse mais do que a obrigação de fazer aquilo. Né? E isso não acontece. O que nós temos, né, que ter esse sentimento de gratidão, porque este é um dos primeiros sentimentos que nós temos com relação ao próprio Deus. O que você sente por Deus quando você lembra que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você, para solucionar o problema do pecado, para solucionar o problema da morte, para que na ressurreição dele nós tenhamos a oportunidade de ser ressuscitados também na sua volta. Quando você pensa nisso, é claro que é natural a expressão de gratidão. É claro que é natural a expressão de ser grato a Deus pelos cuidados, pelas bênçãos, pela provisão de cada dia, mas ser grato a Deus porque Ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar, para estar conosco, para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar e para caminhar conosco todos os dias, assim como a palavra de Deus nos diz, a promessa de Jesus Cristo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ressuscitou, foi aos céus e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E se nós agradecemos a Deus o Pai por enviar Jesus Cristo, nós também agradecemos a Jesus Cristo por enviar o Espírito Santo que habita em nós. E nós agradecemos o Espírito Santo por todo o conhecimento, discernimento, pelos frutos que nós recebemos do Espírito Santo. Amor, paz, paciência, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio. Os frutos do Espírito que passa a moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, nós temos que agradecer a esse Espírito que habita em nós, ao Espírito Santo. Então agradecemos a Deus o Pai, agradecemos a Jesus e agradecemos ao Espírito Santo. E desta forma, reconstruídos, regenerados em Cristo Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de nós termos o vínculo fraternal da amizade espiritual em Cristo Jesus e também tudo aquilo que Ele constrói na nossa família, na nossa sociedade, no nosso vínculo social, de maneira em que nós lembramos de muitas pessoas com gratidão, com apreço. Nós lembramos dessas pessoas porque nos ajudaram a fazer parte da nossa vida, dispensando o amor e nos ajudando a formar quem nós somos hoje. Então, muito obrigado a todos vocês, recebam minha gratidão, vocês que nos acompanham, vocês que já participaram da minha vida em outras igrejas, em outros distritos, os que estão comigo neste momento e os que me acompanham através da rádio, através do Facebook, através do YouTube. Que Deus continue abençoando e saiba que eu oro por vocês com gratidão, com amor de Cristo, buscando em Cristo que Ele dispense a alegria para a vida eterna que você tenha no seu coração e na sua mente. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos pela Tua palavra, pela nossa família, pelos vínculos sociais, pelos familiares e por tudo o que o Senhor dispensa em nosso favor. Que o Senhor mantenha a nossa alegria, a nossa gratidão e a nossa paz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham e toda a família por eles representada. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana. Em nome de Jesus e muito obrigado. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o
Programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.